Olá a todos e todas e todos. Estamos iniciando aqui a nossa roda de conversa sobre violência contra a mulher. É um evento que faz parte da programação alusiva ao 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Essa roda de conversa é uma produção do Núcleo de Estudos da Mulher Simone de Beauvoir, o NEM da UERN, junto com a revista Matracas, que é conduzida por mim, Ceice Guilherme, e Sayonara Morim. A gente vai realizar essa roda de conversa e vai disponibilizar esse material nas principais plataformas, tanto do NEM quanto da revista Matracas. E nessa roda de conversa que a gente está começando hoje, que a gente está realizando hoje, a gente vai ter a participação da professora Fernanda Marques, que ela é do Núcleo de Estudos da Mulher e é uma pesquisadora e referência no tema violência contra mulheres. Nós vamos ter também uma conversa com Ilidiana, que também ela comanda aqui em Mossoró o Levante Feminista. Ela vai nos trazer dados importantes sobre o feminicídio em Mossoró e no estado. Nós vamos conversar com Eli Café, que é jornalista da TCM, que vai nos falar um pouco sobre a sua condição de mulher trans. E vamos também trazer uma conversa bem descontraída com a filósofa Yaskara Samara, que vai nos contar alguns detalhes de como é ser a mulher com deficiência e quais violências uma mulher com deficiência sofre. Nós vamos ter também a participação da banda Sou Negra Banda e também a participação da artista, cantora, compositora e professora de música Roberta Lúcida. Além de todas essas mulheres que eu acabei de citar, nós também teremos a participação da atriz Lenilda Souza, que vai ser uma representante da mulher negra. Pronto, professora Fernanda, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a violência contra a mulher, já que suas pesquisas elas são voltadas para esse tema, e em especial o que a Lei Maria da Penha ela representa no combate a essas violências. Bem, falar de violência, né, é uma discussão que atinge a todas nós, tanto nós mulheres como toda a sociedade, os homens, porque os homens também não podem estar fora desse debate, embora nós sejamos as protagonistas. Então, é uma luta histórica, né, dos movimentos feministas, desde o final de 70, tentam dar essa visibilidade e protestam contra as violências. E é uma luta histórica e protagonizada desde 87, né, no caso Maria da Penha, duas tentativas de feminicídio, e a gente tem, finalmente, em 2006, a gente tem a sanção, a aprovação da Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, é uma das mais avançadas do mundo, né, que tipifica 5 violências contra mulheres: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E o nosso Brasil, ele infelizmente, ele é o 5º país no mundo em feminicídios. E o nosso estado, o Rio Grande do Norte, também é o 5º estado em número de feminicídios, né? Mossoró também é uma cidade bastante violenta para as mulheres, tem cerca de 15 a 20 boletins de ocorrência por dia, né? Isso antes da pandemia, porque agora a gente tem mais dificuldade de chegar às denúncias, né? E aí a gente vai falar da diversidade das mulheres que sofrem violências, né? Nós temos os feminicídios muito altos, os transfeminicídios, né, que ainda são bastante visibilizados nas pesquisas, na discussão como um todo, que é uma pauta também que o feminismo ele tem que trazer para estar discutindo também, além dos feminicídios, os transfeminicídios. Fernanda, quanto é a importância de denunciar? A gente muitas mulheres acham que não resolve denunciar, né? O que você pode falar sobre isso, sobre a questão da medida protetiva? Olha, a gente sempre defende a denúncia na delegacia especializada de defesa da mulher, mas a gente entende que muitas mulheres, é difícil às vezes elas chegarem à delegacia, gente, por medo, né, por fazer a denúncia ao companheiro, o pai dos seus filhos ou ao ex-companheiro. Então, existem outras formas também das mulheres estarem dando visibilidade a essas violências, né? Tem grupos, né, de sororidade, grupos feministas que você pode estar socializando, né, que a gente chama sororidade coletiva, individual. Também a gente pode procurar os centros de referência de apoio à mulher, psicológico, social e jurídico, CRM. Na nossa cidade, a gente tem a patrulha Lei Maria da Penha, no número 153, que é exatamente quando a mulher ela pede uma medida
protetiva de urgência lá na delegacia, quando ela denuncia, que é deferida pelo juizado, você tem hoje um instrumento que é recente, vai fazer ainda um ano, que fiscaliza, né, essas mulheres que têm a medida protetiva de urgência para saber se realmente ela não está sendo importunada. Então, essa rede de serviços, de políticas públicas é muito importante para que as mulheres saiam da situação de violência. Nenhuma mulher consegue sair da situação de violência sem apoio externo, seja de um serviço, de uma rede de serviço público, seja da sua sororidade pessoal, coletiva. Então, é toda uma rede, porque tem que haver essa escutativa, né? É preciso a gente desnaturalizar as violências, que elas saiam nos espaços privados e sejam publicizadas. Pegando aqui a fala de Fernanda, a gente tem aqui os principais números, né, de acesso às denúncias. Temos, como ela falou, a Patrulha Maria da Penha, que é o 153, o da Guarda Civil Municipal, que é o 98631-7000, o da Delegacia da Mulher, que é o 3315-3536, tem o principal canal, né, que é o 180, que é um canal da rede nacional. E a delegacia virtual, né, que é através do site da Polícia Civil, que a mulher também pode fazer sua denúncia, inclusive através da delegacia virtual pode ser também solicitado a medida protetiva. Fernanda, sobre as principais redes de apoio, quais as que as mulheres podem recorrer? Olha, temos a Delegacia da Mulher, né, que funciona, infelizmente não funciona nem às noites, nem finais de semana. Nós temos o Centro de Referência da Mulher, apoio social, psicológico e jurídico. Recentemente também nós temos a Casa de Acolhimento, que é uma parceria público-privada entre o Governo do Estado e o Centro Feminista, e a gente aposta que seja uma política não só de governo, mas uma política de Estado. Nós temos também o programa Flor de Lótus, que é um programa da Faculdade de Ciências da Saúde, lá da Medicina, junto com a maternidade APAMIN, que atende as mulheres vítimas de violência sexual. E nós também, enquanto núcleo, né, de estudo sobre a mulher, nós estamos nessa parte da capacitação e da informação, encaminhando as mulheres à rede. Tem também o juizado, né, na violência doméstica familiar, que muitas vezes até a mulher não foi à delegacia, mas ela procura o juizado ou procura a Defensoria Pública ou procura também a promotoria. Então, a gente tem essa rede que a gente chama socioassistencial e de segurança e jurídica que pode estar acolhendo as mulheres. Além das nossas, como a gente já conversou um pouco, nossos laços de sororidade, grupos feministas, organizações. Hoje a gente tem a revista Matraca, tem o NEM, tem várias entidades que, né, o pessoal do Kizomba, a juventude lá, que está também nessa militância e que o importante é a gente conhecer essa rede. Que cada uma de nós, nos nossos lugares, nas nossas instituições, a gente possa conhecer esses serviços da rede para estar encaminhando e informando. Temos também o projeto de extensão Desconstruindo Amélias, da UFESA, que faz parceria com o juizado, oferecendo atendimento psicológico, apoio judiciário, e também que nós compomos esse projeto, junto com o Levante também, capacitando os profissionais da área de saúde para estarem atendendo de forma humanizada essas mulheres que chegam, porque as mulheres também chegam ao serviço de saúde, elas chegam com as marcas da violência, sejam físicas, sejam psicológicas, né, com as doenças psicossomáticas. Então, é importante. Recentemente, nós realizamos uma capacitação com a UBS, a Abolição 4. A gente também tem uma articulação com os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, porque também muitas mulheres adoecem, né, mentalmente, e os CAPs, eles têm também profissionais que já estão sensibilizados ou capacitados para estar atendendo essas mulheres que, em decorrência da violência, apresentam transtornos psicológicos. Pegando aqui um gancho da fala de Fernando, é importante realmente também a gente destacar os tipos de violência, porque para que as mulheres se reconheçam como vítimas, né? Porque muitas mulheres ainda acham que violência é só a física. Tem outros tipos de violências que também prejudicam a vida das mulheres. Professora Fernanda, você poderia nos falar melhor sobre como é que funciona esse ciclo da violência? Porque assim, muitas mulheres, elas se envolvem, elas estão envolvidas num ciclo de violência que muitas vezes elas nem percebem.
senhora poderia explicar melhor como é que funciona esse ciclo? Sim, a violência, ela é algo muito complexo, né? Então, assim, ela geralmente, segundo estudos, né, pesquisas, tanto pesquisas teóricas como os próprios atendimentos a casos de violência contra mulheres, a gente viu que ela se dá num ciclo, né? O chamado ciclo da violência. Que no primeiro momento seria o que a gente chama, a primeira fase, que seria essa acúmulo da tensão, caracterizada pelas violências verbais, psicológicas, as ofensas, né? No segundo momento, não que esse ciclo se dê de forma tão articulada e harmônica, mas, no geral, ele começa com essa violência psicológica, esse xingamento, desvalorização, que na nossa lei é caracterizado como uma violência psicológica, moral. Em seguida, se tem a explosão dessa tensão, que geralmente há o momento das violências físicas, sejam empurrões ou violências mais incidentes, não que mais graves, não, porque toda violência é grave. Desde a violência psicológica, a violência psicológica, essa fase de formação da tensão, ela perpassa todas as outras formas de violência. Então, ela progride a violência, ela vai para uma violência física, que pode inclusive cessar com feminicídio ou transfeminicídio, né? E a chamada também a fase de lua de mel. É aquele momento de calmaria, o agressor ele promete mudanças, ou agressor ou agressora, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela também legisla em casos entre lésbicas, né? Homoafetivos, né? Então, portanto, que a vítima seja mulher. Então, há aquele momento do pedido de perdão, do suposto arrependimento, né? Para que ela retire a queixa, em caso de ter feito a queixa, ou de que ela tenha socializado. As pressões, né, familiares, né, as pressões, nesse momento acontece para que as mulheres retirem as queixas. Então, as famílias falam que ele vai mudar, que foi uma coisa pontual, associam muito a bebida, ao uso de substâncias psicoativas, que a gente sabe que isso são potencializadores. Isso não é a causa da violência. As causas da violência são uma estrutura patriarcal de sociedade que cria e que nos coloca, né, na condição de inferioridade e dos homens numa condição de poder. Então, a resistência, muitas vezes, a nossa liberdade, a nossa busca por igualdade, a nossa busca por autonomia, isso representa para os homens como se fosse algo que diminuía o poder sobre nós. Então, a resposta, muitas vezes, a essa nossa busca por igualdade é com violência, com feminicídio, que é o ápice, né, dessa violência que Fernanda está colocando aqui. Então, são todas essas questões que estão todas, mas a base, quando a gente vai pensar em violência, nós não podemos deslocar essa violência da sua base estrutural, que é uma sociedade extremamente patriarcal, que ainda hoje nos coloca numa condição de inferioridade, no âmbito do trabalho, ganhando salários inferiores. E aí, a gente também, quando traz aqui essas mulheres e suas diversidades, é entender também que mulheres negras estão numa maior... Os números mostram o percentual dessas mulheres negras que são agredidas, porque também que sofrem violência, porque também elas estão em um patamar de desigualdade social extremo na nossa sociedade. Então, aliado a todas essas determinações, tem a condição de raça e a condição de classe muito forte. Então, a violência ela se estrutura em torno dessas dimensões. Então, quando a gente vai pensar nessas violências, é importante que a gente particularize, e aí essa estrutura nos faz compreender por que é tão difícil que essas mulheres cheguem até uma delegacia, porque é tão difícil que uma mulher chegue para alguém da família e socialize, por que essa mulher vai tantas vezes a uma delegacia e volta. Não é porque ela é freguesa, como se a sociedade, parte da sociedade coloca esse aspecto. Não, é porque tem componentes ali naquela dimensão da vida que são estruturantes. A dimensão econômica, mas não só ela, a dimensão emocional a dependência emocional que essas mulheres têm, porque esses sujeitos, eles destroem a autoestima dessas mulheres. Então, quando uma vida de violência para você romper, e é importante que a gente deixe sempre isso registrado e sempre fale que romper o ciclo da violência, ele não se dá só
uma mulher sozinha, ela precisa dessas ajudas externas, como a professora Fernanda já colocou aqui. Eu queria só acrescentar a essas dimensões de raça que Lidiana fala e dimensão de classe, a dimensão também da diversidade, né, sexual e de gênero, porque a gente tem, e também da condição das mulheres com deficiência, porque a gente tem, além desses componentes de discriminação, você tem a discriminação muito visível, muito mais do que as mulheres cisgênero, né, com as mulheres trans. Por quê? Porque tudo que é associado ao feminino é desvalorizado. E há toda uma compreensão equivocada de que essas mulheres são menos mulheres porque elas são vistas como homens que destoantes, ou transgredentes, que usam saias, que está no sexo errado. Então, a gente tem todo um pensamento, inclusive no feminismo ainda, transfóbico, né? E que desconsidera a condição do pertencimento, do lugar de fala, da existência dessas mulheres. E as mulheres com deficiência também, elas muitas vezes não estão na pauta dos movimentos feministas, elas estão na pauta dos movimentos que aí, os modismos e outras denominações, né, dos movimentos anticapacitistas, né? Então, o movimento feminista, e esse 25 de novembro, essa pauta feminista, ela tem que estar abrangendo também não só as negras, né, as mulheres, as lésbicas, mas também as mulheres trans e as mulheres com deficiência, para a gente construir realmente um mundo sem violências. Agora a gente vai chamar Sou Negra Banda para animar um pouquinho a nossa conversa. Nossos traços faciais são como letras de um documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixe que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo, turista interpretando mulata. Pode pagar menos pelos nossos serviços, atacar nossas religiões, acusar de feitiço, menosprezar nossa contribuição na cultura brasileira, mas não pode arrancar o orgulho da minha, da sua e da nossa pele negra. Agora a gente vai conversar com a Elidiane, que está aqui representando o Levante Feminista contra o Feminicídio, que é um movimento que vem se destacando em todo o Brasil, que vem sendo bem organizado, bem articulado. É a Elidiane, que pé está o movimento atualmente Brasil afora? Quais as principais articulações, quais as principais organizações, o que está acontecendo nesse momento? Bom, o Levante é uma campanha nacional, hoje já está em 24 e é uma campanha bem recente, completou agora 8 meses, em nível nacional. No Rio Grande do Norte nós estamos há 4 meses, então essa campanha ela é motivada tem como base, né, de reflexão, de visibilidade, de lutas, de articulação de mulheres, o feminicídio. Então, entendendo o feminicídio como a expressão máxima da violência contra as mulheres. Então, desde 2016, nós temos dados que são alarmantes de feminicídio. Mais de 1.000 mulheres foram brutalmente assassinadas, né, nesses últimos anos. E a pandemia, ela traz, ela vem mostrar muito mais esse genocídio que nós entendemos como genocídio das mulheres, né? Então, o Levante, ele mobiliza essas mulheres, mulheres do campo, mulheres das águas, mulheres das florestas, mulheres trans, mulheres cis, mulheres negras, pardas, mulheres brancas. Então, uma campanha que ela tenta movimentar e cobrar do poder público ações que deem mais celeridade nas punições, que a grande dificuldade ainda em relação aos feminicídios é que
as investigações elas tenham o caráter mesmo de que é uma violência, de que foi um feminicídio. Então, o Poder Judiciário, essa campanha que nós estamos fazendo agora, por exemplo, ela tem uma base da gente pressionar o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, para que essas ações, então, companheiras de outros estados estão fazendo mobilizações nos ministérios públicos, cobrando mais celeridade nesses processos. Então, toda essa articulação de mulheres pensando numa organização que dê visibilidade a esse problema, que, como eu falei, é o genocídio. E a gente tem que entender que cada vez mais as famílias, os filhos do feminicídio que estão, e que o Estado não tem uma resposta para como é que estão os filhos do feminicídio. Quando você fala que quase 1.500 mulheres foram assassinadas por serem mulheres, vocês não perguntam, por exemplo, cadê os filhos dessas mulheres? Onde estão? Quem são? O que é que o Estado está fazendo pelos filhos dessas mulheres? Então, o Levante, ele vem para problematizar essas questões também junto ao Estado. Quais são as punições? Esses assassinos, eles estão pagando pelos seus crimes? Então, é toda essa mobilização que a Lei Maria da Penha, e aqui a gente já falou um pouco sobre, é um instrumento importantíssimo para a violência contra as mulheres, e aí precisou da Lei do Feminicídio, daqui com a Lei de 2015, para que essas punições fossem mais intensificadas, no sentido de uma punição mais direcionada pelo fato de ser mulher. Mas mesmo assim, mesmo com a lei, a gente entende que o Estado ainda negligencia muito esses feminicídios, essas violências. E aí a gente, como pensar essa estrutura de sociedade que cada vez mais alimenta o machismo, a cultura do poder dos homens, e isso tem reverberado, tem impactado na morte dessas mulheres. Então, é isso que a gente precisa, mobilizar o Estado, mobilizar a sociedade para esse grande problema que é a violência contra as mulheres e, mais especificamente, o feminicídio. Então, o Levante, ele vem muito para dar visibilidade. E aí, a imagem da nossa campanha é o girassol, porque um girassol, quando morre, espalha suas sementes. Então, nós somos todas sementes, porque quando uma mulher morre, todas nós morremos um pouco. Então, essa é a nossa intenção, essa é a nossa ideia, e nós temos somado com mandatos, nós temos somado com grupos de mulheres, nós temos somado com sindicatos, nós temos tido apoio de espaços como o espaço da Matracas, nós temos tido espaço na imprensa, articulando todos esses movimentos com as mulheres do campo, com as mulheres, porque uma outra problemática que eu acho que precisa entrar, inclusive, nessa roda, é a discussão também de espaços onde as políticas públicas não chegam. As mulheres do interior do nosso estado, mas do Brasil inteiro, isso é uma realidade, elas não têm esses serviços. Se a gente pensar a realidade do Rio Grande do Norte, os serviços de enfrentamento à violência contra as mulheres são em Natal e Mossoró, concentrados. Não é interiorizado. Não chega à zona rural. Então, isso é uma luta que nós já travamos há anos aqui. Uma luta para a interiorização dos serviços de atendimento, de acolhimento às mulheres em situação de violência. A quem uma mulher do campo busca ajuda para sair da violência? A quem uma mulher de uma cidade pequena do interior procura para sair? A quem ela recorre? Então, esse é um grande debate, um grande desafio que a gente tem, passados mais de uma década da Lei Maria da Penha, nós enfrentamos essas dificuldades no campo da massificação dessas políticas para espaços que não sejam nas grandes cidades. Que ainda é serviços... E acaba que as políticas públicas não chegando a todos os cantos, condena as mulheres a viver uma situação de violência, porque não tem a quem recorrer. No caso das mulheres que vivem. Exatamente. As mulheres do campo, as mulheres de cidades do interior, dos interiores dos estados, as mulheres da floresta, as mulheres das águas. Então, a nossa intenção é mostrar que ainda está muito longe o ideal do que a gente quer, tanto da Lei Maria da Penha, como da Lei do Feminicídio, como a lei das políticas, dessa massificação dessas políticas públicas, que a Lei Maria da Penha preconiza essa rede de serviços, que a gente precisa que eles sejam eficientes, mas também que se espraiem para outros espaços, né?
Dando continuidade à nossa roda de conversa, nós trouxemos aqui a Eli Cafré, que está nos presenteando com a sua presença, né? E vai nos falar um pouco de suas vivências como mulher trans. E toda a problemática que envolve a sua vida, né? E como a gente vive num país extremamente homofóbico, racista e violento, principalmente com as mulheres. E transfóbico. E transfóbico, né, exato. Aí a gente gostaria que ela nos falasse um pouco sobre suas vivências. Eli, pode falar. Então, já que o assunto é violência, a nossa violência contra a mulher trans, ela começa já na nossa casa, na nossa infância. Quando nós começamos a dar os primeiros traços de que nós não estamos no corpo ou no comportamento que é esperado pelos nossos pais, que desde o chá de revelação espera que a gente vá poder ocupar um corpo e um comportamento e a gente não se encaixa nisso, a violência contra os nossos corpos já começa. As surras dentro de casa, a violência psicológica, a violência moral, e a gente cresce dentro de um ambiente extremamente hostil. Não só em casa, a escola também é um ambiente muito hostil. 70% da população trans não consegue terminar o ensino médio. E não é porque nós não temos a capacidade de refletir ou de fazer uma atividade na escola, de fazer uma prova, não. É porque a educação é um lugar muito hostil pra gente, a casa é um lugar muito hostil. E a gente sai muito cedo de casa. E quando a casa não é um lugar que nos recebe com conforto, quando a escola não é um lugar que nos acolhe, a gente vai pra rua. E eu não preciso nem falar que a rua também é um lugar violento. Pensa só como a rua, qualquer mulher que fosse ocupar o lugar da rua para viver na rua, como esse lugar iria ser hostil pra gente. E para nós, mulheres trans, muitas vezes é o lugar de maior acolhimento, porque é onde nossas irmãs trans e travestis estão ocupando. Outras mulheres que conseguem compreender o nosso corpo como um corpo possível, né? E aí eu falo e pesquiso e gosto muito de produzir alguns trabalhos no campo do afeto, porque vocês estavam falando aqui da violência com homens, né? Imagina só que para muitas mulheres trans, a primeira relação de afeto, a primeira relação de sexo acontece na prostituição, com um homem que ela nem conhece. E muitas vezes essa mulher ela vai morrer sem ter um companheiro dela ou sem realmente entender o que é uma condição de afeto, né? Porque todos os homens que passaram pela vida dela foram na condição de prostituição. E existem dados que, para mim, quando eu falo eles, são números e muitas pessoas não conseguem entender a complexidade desses dados. Se a gente parar para ver que a nossa expectativa de vida é de 35 anos de idade, é menos da metade do que a expectativa de qualquer brasileiro, qualquer brasileira, é muito baixa. Mas a gente tem que ver como que essas mulheres morrem, né? As mulheres trans, elas morrem com requintes de crueldade gigantescos. Nós somos queimadas, esquartejadas, arrancam os nossos pênis, costuram nas nossas bocas. E é muito claro, quando a morte de uma mulher trans, ela morre por transfobia. Porque não apenas nos matam porque querem tirar as nossas vidas, nos matam porque querem nos ver sofrer e porque não concordam com a existência do nosso corpo em sociedade. É muito incômodo quando a gente tenta ocupar outro lugar na sociedade. Como eu, que sou editora-chefe em um jornal, tento sair da rua, tento sair de onde todo mundo está acostumado a me ver e tento ocupar um lugar que as pessoas não costumam me ver. E aí as pessoas estranham quando chegam num lugar e não veem um corpo cis, veem um corpo trans. E ao mesmo tempo é muito político. Pensa que transformador que é você chegar na redação de um jornal e você pede para conversar com a editora-chefe desse jornal e chega uma travesti, né? E que essa travesti precisa ser respeitada pela posição que ela está ocupando ali dentro. É transformador para que quem está nesse ambiente possa entender como o meu corpo, como o corpo de qualquer outra travesti ou qualquer outro corpo trans, como um corpo possível. Como um corpo possível de trabalhar, de atuar no jornalismo, na medicina, no direito, em qualquer lugar. Eu não sou contra a prostituição. Inclusive, o que a gente puder discutir e conversar para que a gente possa ocupar esse lugar com mais dignidade, que hoje em dia as pessoas só fecham os olhos para quem está na prostituição, mas eu estou falando aqui com vocês sobre o corpo de uma mulher trans e sobre como uma mulher trans pode viver com mais dignidade, eu preciso falar sobre prostituição. Porque é lá onde 92% de mulheres trans e travestis estão ocupando. Eu não posso falar
de saúde, não posso falar sobre vida sem falar de prostituição, porque nós estamos na prostituição. A gente precisa falar de prostituição. Mas eu não quero que as mulheres ocupem a prostituição porque é a nossa única opção. Eu quero que as mulheres trans ocupem a prostituição porque elas queiram ocupar. Se elas quiserem ocupar a prostituição, que elas estejam como qualquer outra pessoa. Mas agora, se ela quiser ocupar a cadeira de um médico, a cadeira de uma médica, se uma pessoa trans quiser ocupar o lugar de um juiz, de uma juíza, de um advogado, de uma advogada, na política, que ocupe, né? Porque a gente tem esse direito. Era para ter esse direito, não temos. E aí é muito violento que nos coloquem em um lugar e todas as vezes que a gente tenta sair desse lugar, a sociedade nos mata ou violenta os nossos corpos. No caso, quando você fala que 92% das mulheres trans, elas se prostituem. No caso. Isso. Isso não é uma escolha. Não. É falta de opção, porque não tem espaço. É isso? Porque a educação ela é um instrumento de poder, né? Se você tem educação, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, você consegue adentrar em outros espaços da sociedade. E como nos tiram esse direito, como nos tiram esse instrumento de poder muito cedo, que é a educação, acaba que não nos restam muitos outros lugares, muitas outras opções para a gente ocupar. Apenas 0,02% da população trans consegue terminar o ensino superior. 0,02. Uma exceção total. Nós somos as primeiras em tudo. Então, eu fui a primeira no curso de comunicação a concluir o curso de comunicação aqui na UERN. Uma faculdade que tem mais de 50 anos. E eu consigo contar na palma de uma mão outras pessoas trans que conseguiram concluir o ensino superior na UERN. Imagina quantas pessoas já passaram pela UERN, né? E aí, se a gente não tem essa opção, se o mercado de trabalho também não nos acolhe, como que a gente vai poder ocupar outros espaços? E algumas pessoas falam que nós não temos lugar, ou então a sociedade não nos dá a opção para que a gente possa estar no mercado de trabalho. Na verdade, a sociedade sempre deixou muito claro para a gente qual é o nosso lugar e que lugar que a gente deve ocupar, que é a prostituição, né? Nós somos objetos de desejo de muitos homens. E muitos homens não têm a coragem de assumir o seu desejo por nós e pelos nossos corpos trans. Então, eles querem que tenham corpos à margem da sociedade para que eles possam usar do jeito que eles queiram usar, do jeito que eles não conseguem usar com suas mulheres. E se nós sairmos desse lugar que é a prostituição, o patriarcado, enfim, esses homens vão sentir falta dos nossos corpos, que é lá onde nós querem. Eles nos querem. Eles nos querem como um objeto de desejo, unicamente por isso. E muitas práticas de violência, né? Nas próprias relações de prostituição. Porque, imagina só, tudo que possa passar de mais violento ou vergonhoso na cabeça de um homem. E ele tem a vergonha de expor, ou de falar, ou de pedir isso pro corpo da sua mulher, que ele casou. Mas quando ele olha pro corpo de uma travesti, ele olha pro corpo de uma travesti como um objeto. Um objeto que não tem sentimento, que ele está pagando e que ele vai fazer tudo o que ele quiser fazer. Porque é uma pessoa que não tem sentimento, que não vai sentir vergonha. E aí é muito violento como isso acontece. E é muito violento que a gente tenha que estar nessa condição, muitas vezes, pela nossa vida inteira. Né? Para existir. Para existir. Precisa se submeter E tem a questão violência. da violência com o nosso corpo. O que acontece? Inclusive, um debate que o feminismo fala muito, que mulheres trans e travestis reforçam estereótipos de um corpo que o feminismo tenta combater, né? Que é de um corpo hipersexualizado, com seios grandes, com bunda grande. O que acontece? Quando a gente entra na prostituição, a gente precisa entrar dentro de um padrão de corpo para comercializar o nosso corpo. Então, as mulheres trans, elas precisam colocar hidrogel, elas precisam colocar silicone industrial para conseguir vender o seu corpo. Porque se não tiver o corpo hipersexualizado do jeito que o homem quer consumir, ela não vai conseguir comprar a janta dela no final da noite. Então, essa hipersexualização não é uma opção nossa. Esse corpo que a gente assume não é uma opção nossa. A gente precisa assumir esse corpo para poder viver. E é esse corpo que a gente precisa assumir, muitas vezes eles nos matam. Eles nos matam porque esse corpo tem uma data de validade. Uma mulher trans que coloca um silicone industrial e coloca um hidrogel no corpo, um dia esse corpo ele vai pedir seu corpo e essa mulher ela vai morrer com infecção generalizada. Nós temos 3 formas de mortes que mais acontecem com pessoas trans, que é a violência, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo.
é o suicídio entre pessoas trans é muito superior, e o terceiro é por infecção, porque por esses procedimentos, porque a gente precisa assumir um corpo para que a gente possa conseguir pagar as nossas contas, porque nos colocaram nesse lugar, nos colocaram nessa posição de trabalho, e essa condição de trabalho é a que nos mata, que muitas vezes a vida vem e nos cobra. Fernanda, a violência contra a população LGBTQIA+, ela tem várias faces, né? Então, dentro do contexto da mulher lésbica, quais os principais tipos de violência que sofrem as mulheres lésbicas? Olha, como a Frei falou, é uma população que mais sofre violência e o Brasil é o que mais mata no mundo a população LGBT. Mas no que diz respeito às mulheres lésbicas, é muito comum aí os estupros corretivos, né? Que são os estupros corretivos e coletivos, que é uma puta violência que as mulheres lésbicas elas sofrem por dizerem que elas precisam experimentar um pênis, né? Então são estupros corretivos e coletivos. Então, além disso, você tem a negação dos atendimentos em saúde, porque é um padrão heteronormativo de atendimento, onde nós mulheres lésbicas diz que anticoncepcional você usa, né? Nunca nos perguntaram com quem nós temos relações sexuais e de que forma nos relacionamos. Então, é a negação da diversidade nos atendimentos ginecológicos. O próprio SUS, ele não está preparado com profissionais que respeitem a orientação sexual. Os estupros corretivos, também há uma discriminação muito grande com mulheres bissexuais, porque é como se você não fosse nenhuma coisa nem outra, quando a bissexualidade é uma forma de expressão do afetivo sexual. Então, são várias expressões dentro desse universo das mulheres, sobretudo as mulheres lésbicas. Tem, inclusive, muitas não denunciam, mas muitos estupros coletivos e corretivos. Numa sociedade heteronormativa que praticamente naturaliza essas violências contra as lésbicas. Agora a gente vai contar com a participação de Lenilda Souza, que não está aqui no espaço com a gente, mas vai contribuir com o nosso debate. Zumbi, comandante guerreiro, Ogum iê, guerreiro, mó capitão, da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. Sou Lenilda Souza, da Companhia de Teatro Escarcel de Mossoró. Sou atriz, pedagoga, gosto da educação, né? Concluí recentemente um mestrado, continuo estudando porque no estudo que eu encontro ainda caminhos para entender um pouco essa estrutura que nos move e que nos gera também tantos entraves. Então, minha conversa com vocês será atravessada pelo racismo estrutural. E o racismo estrutural é que nos limita, né, a mim e as pessoas negras, desde o seu nascimento até os últimos dias das suas vidas, porque nós não estamos livres do racismo. Eu lembro muito de muitas situações de racismo que eu vivenciei durante toda a minha infância. Ontem eu lembrei, pensando, né, nos meus cabelos, pensando nessa questão da estética, que as mulheres negras tanto se preocupam com isso, e que é tão caro cuidar de um cabelo que é mais sensível, que é mais fino. E eu lembrei que meu cabelo era sempre curtinho, sempre baixinho. Então eu parecia muito com um menino, porque a minha mãe juntava todos nós, escolhia um dia da semana ou do mês e cortava o cabelo de todo mundo igual. E ela só sabia fazer o corte masculino, não tinha nem como fazer outro corte. Então todo mundo tinha o mesmo corte de cabelo. Porque o meu cabelo, quando ficava grande, dava trabalho para pentear. Eram muitos meninos, ela não tinha como pentear. No cabelo dela, ela usava banha de porco.
tinha porco lá em casa, a carne de porco, ela sempre tirava a gordura, ela fritava aquela gordura e fazia um creme de cabelo, né? Certamente que esse creme deve ser as bases de todos esses cosméticos tão caros que nós usamos hoje, né? Que a indústria transformou em produtos valiosíssimos para o mercado. Mas essa cultura vem do nosso povo negro, vem da nossa ancestralidade. Então, ela fritava essa banha de porco, só que deixava um cheiro muito ruim. E ela misturava com perfume, com desodorante, com o que ela tivesse para amenizar esse cheiro. E um dia eu fui para a aula com esse creme no cabelo. E esse creme natural que a minha mãe fez. E todo mundo passava perto de mim e dizia, ô negra é fedorenta, ô negra é fedorenta. E isso mexeu muito comigo, né? Com minha autoestima. Minha autoestima ficou lá embaixo. Então eu optei por usar sempre o cabelo curto para não ter que passar a banha de porco para poder pentear meu cabelo. Eu sempre gostei muito de cosméticos e a gente não tinha condições de comprar. Então eu lembro que eu só vim usar shampoo quando eu já estava adulta, né? Devia ter 17 para 18 anos, foi quando eu vim realmente ter shampoo e poder lavar meu cabelo com shampoo. E essas coisas todas, né, marcam muito a infância de uma menina negra, porque toda menina gosta de se arrumar, gosta de estar bem, e isso tem muito a ver com a nossa autoestima. E quando eu falo de estrutura, o que isso tem a ver com estrutura? É que os espaços sociais onde a gente permeia também ressalta de forma muito cruel esse racismo. Eu lembro de todas as minhas instâncias escolares, foi muito permeada por essas questões de racismo. Tem também uma coisa que é muito recorrente, que toda criança lembra muito, é na hora que a professora diz, vamos formar uma roda, que as crianças que têm uma educação mais racista, elas não querem segurar na mão da criança negra. Então, isso é muito forte. Na hora que divide também os trabalhos para fazer trabalho em grupos, o negro, a criança negra, né, no meu contexto lá de infância, sempre ficava mais excluídas. Claro que eu tenho pessoas maravilhosas que também estiveram, que me apoiavam, que me davam muita força e que me deram, mas isso ainda persiste na nossa estrutura cultural. E é uma coisa que a gente realmente precisa enfrentar e desmistificar e quebrar esse racismo estrutural. Eu lembro que na adolescência também, né, já nos processos da sexualidade, é muito difícil para a gente namorar, não que as pessoas não queiram namorar conosco, mas é que elas querem namorar de uma forma que não é a forma que a gente quer. Porque todos nós queremos ser reconhecidos, queremos ser apresentados, queremos ser queridos, queremos ser amados. E comumente os meninos, eles não gostam de assumir o namoro com a mulher, com a menina negra. E essa lógica, ela permeia a vida das mulheres negras até a fase adulta. Tem até muitos trabalhos atualmente, muitas pesquisas em torno da solidão da mulher negra. Né? Aí eu lembro de uma música de Lenin que diz: "Ô Rita, saia da janela, que as mulheres desse lugar nem se destinam a donzela, nem nananana." Então eu não lembro bem a música, mas essa música de Lenin, ele diz muito bem o que é isso, o que é ser uma mulher negra nesta sociedade. Por que as mulheres negras estão na solidão? São poucas que têm companheiros. Porque ainda tem aquele olhar lá escravocrata que a mulher negra é para ser o objeto, que qualquer um pode pegar, pode chegar, pode usar, ela tem que ser bela, ela tem que ser bonita, mas que ela não tem valor. Aí quando eu digo isso que vem lá do período escravocrata, aí a gente pensa também nos naturalistas, né, os darwinistas, que diziam que o corpo negro, esse corpo negro, ele não tem alma. Então, se é um corpo que não tem alma, é considerado um animal, da mesma forma que as pessoas tratam os animais, que elas matam, que elas comem,
que elas machucam, elas também faziam isso com o corpo negro, né? Da diáspora até os dias de hoje, a nossa vida foi sempre marcada por questões, a vida do povo negro, da população negra, por questões muito violências que estão pautadas em toda a base, em toda a estrutura da nossa sociedade. E aí não adianta a gente dizer que é só uma questão de classe, é porque o povo negro, após ter sido libertado, entre aspas, ficou jogado aí à revelia para morrer de fome, pela falta também de saúde, porque não tinha nenhum projeto político que nos garantisse dignidade para vivermos. Mas aqueles que conseguiram alguma ascensão na vida têm uma vida diferente. Tem uma vida, sim, diferente, mas também enfrenta todo tipo de racismo. Haja visto que não é tão difícil ver aí nos noticiários a questão de racismo que sofrem os jogadores de futebol, e são homens milionários, né? Se a gente pensa em pessoas milionárias que existem aqui no nosso país, a gente lembra logo dos nomes negros que estão no futebol, e nem por isso eles estão isentos de sofrerem também questões de racismo. Então, o racismo, ele atravessa toda a nossa vida o tempo todo, com muita força e com toda essa negação dos nossos espaços. Mas nós somos mais, nós somos fortes, a gente resiste, a gente persiste, que seja na capoeira, que seja na religiosidade afro-ameríndio, que seja na arte. Nós estamos aqui para dizer que nós não queremos um mundo de injustiça nem de desigualdade. A gente queremos construir um mundo melhor, com homens e mulheres de todas as cores, mas respeitando o espaço da pessoa negra dentro dessa sociedade. Dando continuidade à nossa roda de conversa sobre feminicídio, sobre violências contra as mulheres, nós estamos aqui no estúdio com Yáscara Samara, que é filósofa e é mulher com deficiência, e que vai nos falar um pouco sobre suas vivências e que tipos de violências ela pode nos relatar aqui na nossa conversa. Yáscara. Oi. Oi a todos, a todas, a todos. Bem, eu sou Yáscara Samara, sou mulher com deficiência. E eu quero dizer a todas vocês que a violência da mulher com deficiência, ela começa em casa. Já naquela superproteção, que às vezes os pais não consideram um tipo de violência, mas eles criam a gente já dizendo: você não pode sair, você não pode, vai perder o benefício. E a gente já cresce imaginando que você vai ser nada, né? E as poucas que conseguem emergir, conseguem ter uma cabeça mais ampla e estudar, vai ver o quanto isso é ruim na vida da pessoa com deficiência, né? Daquela que nasce com deficiência, e no meu caso eu não era, né? Eu fiquei devido à artrite reumatoide juvenil, e é a doença degenerativa que ela vai acometendo e vai, como é que eu posso dizer, denegrindo as articulações, vai se agravando, né? E enfim, é uma violência silenciosa, né? E eu conheço meninas com deficiência cadeirante que ela não consegue terminar o ensino fundamental por causa da falta de informação dos pais, que já falam: vocês não podem, porque vão perder o único sustento que tem na casa, que é aquele BPC. E isso, em muitas famílias, é o que dá o sustento, né? E então, a mulher, especialmente com deficiência, ela é criada nesse ambiente de superproteção. As que conseguem sair se degradam com a violência da rua, no sentido da falta de acessibilidade. Não tem acessibilidade nos postos de saúde, nas calçadas. Não tem... Essa eu acho que é uma das violências piores, né? Você chega em determinados lugares e pergunta a outra pessoa o seu nome, porque acha que você não tem capacidade de responder, de falar, né? É retardada, nomenclaturas erradas, né? O capacitismo aí vigente,
nos apagando, dando a nós uma invisibilidade, achando que a gente é assexuada, que a gente não tem direito a uma relação, a ter um filho, né? Daí seu marido é deficiente, seu filho é deficiente, é peixe, né? É peixe, filho de peixe, peixinho é, mas não é assim. Tem que ter uma amplitude na cabeça das pessoas e isso falta, né? Porque a mulher com deficiência ela não tem muita representatividade em quase nenhum lugar. Em rodas de conversa, em quase nenhum lugar, por causa justamente dessa coisa que incultaram na cabeça da menina ou do homem com deficiência, de que você não pode fazer nada, que você vai perder seu benefício. O tutor em si, pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser qualquer pessoa, tem deles que pega o seu benefício e não dá autonomia para o deficiente gastar. Isso é uma violência patrimonial, gente. Sim, total. E não deixa de ser. A violência moral, a violência psicológica é o que o deficiente físico mais sofre. Mais sofre. E o medo de se relacionar. Né? Eu sou doida mesmo, vou me relacionando, não estou nem aí. Mas isso vem as consequências, né? Da responsabilidade vem. Né? Tem aquela frase icônica do Homem-Aranha, né? Que eu já até... Pois é. E sofri também violência. Violência de todo tipo. Patrimonial, assexual, né? Qual mais, mulher? Me lembra aí. Psicológica, A né? psicológica Moral. nem se fala. Né? Porque a gente acha que encontrou um grande amor e de repente vem aquele príncipe encantado que tem deles que vem justamente naquela vítima que tem pouca mobilidade, que tem aquela fraqueza física, que chega lhe amparando e de repente, com 1 ou 2 anos, não é nada aquilo. Né? Eu vou pegar o seu dinheiro, eu vou fazer isso por você, na frente dos outros, é um príncipe. Dei até uma entrevista na TCM, pedindo até em noivado, mas vamos, né? Mas isso acarretou como é que eu posso dizer a você? Como uma pessoa que é filósofa, que pensa, vai cair numa dessa, cai. Todo mundo cai. De repente você está dando todo o seu dinheiro, de repente você está se afastando da sua família. Ah, eu vou ser independente, eu vou ter minha casa. E de repente começa aquele grito, você é uma aleijada. Isso, eu não vou dizer que eu não sou, mas usar a palavra como um termo pejorativo, né? isso é estigmatizando a mulher com deficiência, né? Com a intenção de diminuir. Com a intenção de diminuir que a pessoa, que ele é superior a você, né? Até porque eu acredito que você e outras mulheres com deficiência são colocadas numa situação de afeto tão precária que quando aparece alguém que lhe dá o mínimo, ou até muitas vezes menos que o mínimo, eu te falo isso até como pessoa trans, né? Que é difícil achar alguém que esteja disposto a dar afeto. E quando a gente muitas vezes recebe o mínimo, a gente se coloca em situações muito degradantes. E aí, quando a gente está dentro da situação, é aí que a gente vê como está tudo errado. E é difícil sair muitas vezes, né? Pois é, e eu me enveredei muito nessa vida, assim, no sentido de amar demais. Né? Eu me casei 2 vezes, gente. 2 vezes, véu, Grinaldo, eu quero tudo. Não, dessa vez eu vou acertar, né? E no momento que eu tive separada também, tem, como você falou, a nossa amiga falou, dos fetiches. Os homens querem também. Existem os devotees que eles amam mulheres com deficiência, mulheres amputadas. Ah, eu vou enveredar por isso também. Minha mente é aberta, eu ia lá atrás. Mas a gente sofre um pouco de violência. Né? Eu estou abrindo aqui para todo mundo porque é verdade. Não, ela não tem força de me empurrar. Então, dá o direito de ele fazer o que quer, tá entendendo? E depois foi que eu vim ver, não, isso é uma violência. Tá entendendo? Eu fui falar com uma amiga minha que é psicóloga. Eu estou estudando psicanálise, mas eu não tenho o domínio da razão, não sei tudo. Fui falar, disse, não, Yasmin, isso é estupro. Tá entendendo? Se pegou a força, se você disse não e continuou, é estupro. Tá entendendo? E muitas amigas minhas, elas têm medo de se relacionar, têm medo de se aventurar em relações por causa disso. E eu estou aqui para dar cara a tapa, para justamente mostrar que além da gente poder viver intensamente a vida, também tem momentos bons,
tem momentos ruins. Eu estou aqui para mostrar que somos mais vulneráveis ao tipo de violência física e muitas vezes nós não denunciamos. Eu denunciei até na plataforma, como é que eu chamo? Aquela plataforma virtual, não é? Mas, pronto, mas eu não obtive muito retorno, eu perdi o protocolo, eu estava nervosa, mas eu tenho todos aqueles telefones, porque o homem que faz esse tipo de violência com a mulher com deficiência, ele é mais covarde do que ele agride com a mulher. Inclusive cis. tem um agravante na lei Tem um agravante. da pena, em um terço da pena por praticar contra a Justamente. mulher idosa e com deficiência. Né? Pois é, tem um agravante. Se você, na hora da É denúncia, agravante. relatar que você é pessoa com deficiência, é uma mulher com deficiência. Mas aí, às vezes, a família vai e se fecha, porque, às vezes, a violência vem de alguém da família. Porque tem aquele deficiente intelectual, aquele deficiente que nasceu com sequela cerebral. Ela não vai falar, ela não consegue falar, ela não consegue se mexer. Às vezes é um tio, às vezes é um pai. E as estatísticas que eu estudei, que eu vi, que eu não tenho números aqui, mas a grande maioria, eu me repito ali, a grande maioria da violência concedida da mulher com deficiência intelectual. Porque ela não tem como, ela né, tem os graus de deficiência intelectual e por saber que elas não vão falar, que elas não têm como, que tem delas que não conseguem falar, eu conheço várias, umas conseguem falar, outras não conseguem se expressar, não conseguem andar, né? E é muito mais limitadas. E a violência contra elas é, assim, altíssima. E não tem registro. Você perceber, nas delegacias da mulher, não tem registro de mulheres com deficiência que vá denunciar, porque não tem acesso, porque a família não ajuda. E a família também não faz. Justamente. Né? Eu falei até com o advogado, não, você tem que ir só, ele já se nega aí. Já é uma característica da violência que os homens praticam contra os nossos corpos, tentar silenciar as nossas vozes, né, depois que praticam a violência. E aí eu imagino como para eles é muito mais fácil, eles utilizam desse artifício da dificuldade de uma mulher se comunicar, ou de denunciar, e como isso é muito mais grave, muito mais violento para aquele corpo. Se é violento para o meu corpo, para o seu corpo, que a gente consegue denunciar, imagina para um corpo que tem que aguentar muitas coisas. Uma violência institucional muito grande, né? Do não poder falar, de não chegar, né, a esse espaço de denúncia. Além das barreiras atitudinais, né, que você colocou, as barreiras físicas e arquitetônicas. Porque a UERN é uma universidade que ainda está longe de ter um banheiro acessível, rampas, é uma universidade que não tem corredores, é areia. Como um cadeirante chega lá? Então é muito difícil, né, essa barreira arquitetônica, né? Eu vejo também isso como uma violência porque é uma negação do direito à educação. O acesso. Esse acesso físico, o acesso psicológico, o acesso moral, ele é uma invisibilidade muito grande que a gente sente. A questão das libras. Justamente. Muitas vezes não tem aulas em libras. A gente está no ensino remoto aí, as pessoas que não conseguem escutar, muitas vezes não tem a linguagem brasileira de sinais. A gente não tem informação e nem tem essa ampliação. O Enem destacou até a redação sobre o registro civil. Sim. Existe identidade em braille? Não tem. Não tem. Ninguém pensa nisso. Gente, vocês não pensam na gente? A gente chega num posto de saúde, a maca parece uma montanha. Eu botei até no meu cordel. Inclusive, a gente até conversou sobre isso, Foi. né, Yáscara? Sobre as dificuldades na alcance. saúde básica. A gente precisa, no mínimo, de uma coisa básica para a gente tentar ser um pouco digna. Né? A gente é carregado no colo, até de uma rua para outra, ou até um Uber que não quer levar a nossa cadeira de rodas. Tem amigas que relatam isso, que às vezes o Uber não quer, mas o horário lá da consulta, aí eles não querem levar a cadeira. E também se ela for sem cadeira, lá na clínica não tem a cadeira de rodas. Não tem, não. Tá entendendo? É violência por cima de violência.
Problema puxando problema. A gente é problema para a sociedade. Não existe políticas públicas. Eu trabalhei no posto de saúde, eu sofri assédio moral. O que é que eu vou fazer com essa menina? Ela sabe, se você sabe escrever, eu peguei ela falando, o que é que eu vou fazer com ela? O que é que ela sabe fazer aqui? Tá entendendo? Eu acho que, pegando um pouco do gancho do que vocês duas, na verdade, trouxeram, né, no campo da educação, né? Ambas falaram os limites, né, do campo da educação, que é um espaço que eu acho que está na base, na nossa estrutura. E se a gente pensar a negação da diversidade nesses espaços, isso se mostra muito o que a gente está vivenciando no contexto atual, que Ceissa falou um pouco, e é importante particularizar esse contexto, porque ele culmina nessas desigualdades e na intensificação das violências. Quando você nega a discussão da diversidade, por exemplo, nas escolas, e aí a gente está vivendo a ideologia de gênero, né? O debate da ideologia de gênero, que não pode para as crianças não podem trazer uma discussão de diversidade, as crianças não podem falar sobre que nós nem temos essa educação sexual, na verdade. Poucas escolas, quais as escolas? E aí eu faço essa pergunta, quais as escolas que têm uma educação sexual? O que nós estamos vivendo é uma perseguição a algo que criaram que nem o Estado garantia, que era essa educação sexual. Pelo contrário, isso não estou falando só em nível de Brasil, estou falando em mundo, né? Uma perspectiva conservadora que vem varrendo o mundo, atrelado a uma concepção de sociedade heteronormativa, né? E essa heteronormatividade o homem branco, cis, né? Que domina a sociedade, que as famílias, e aí um debate que ele tem as famílias como foco principal, mas quais famílias? As famílias compostas por um homem, uma mulher e os filhos. Então, esse debate da família, ele entra nas escolas com uma força de dizer, olha, aqui não é para se discutir. Eu estava ouvindo há pouco, quando eu estava vindo para cá participando do Desconstruindo o Gênero, essa perspectiva, eu já ouvi isso na Europa, eu já ouvi isso nos Estados Unidos, que da era Trump e aqui na era Bolsonaro, uma força muito forte desse debate, e que isso é o que a gente está assistindo na nossa vida, a intensificação das violências contra as mulheres trans, contra as mulheres negras, a intensificação de toda essa gama de violência contra nós mulheres nas nossas diversidades. Então, isso é fruto do que a gente está vivendo. Nós não podemos falar, tem colegas, professoras que estão sendo perseguidas porque trouxeram algum debate para falar, gente, do que é a vida, para falar das relações, para falar da diversidade, do que é processos administrativos, numa verdadeira caça mesmo a esse debate. Ao debate crítico, ao debate que provoca e que mostra a diversidade que é a nossa vida, que são nossas famílias compostas por mulheres lésbicas, por meninos homens gays, por mulheres com deficiência, por mulheres trans. Até as mulheres as bissexuais. Então, uma diversidade que ela está sendo silenciada, seja no espaço da religião, seja no espaço da escola, e isso reverbera no que a gente vê, nesses índices, nesses números que a gente tem discutido em todos os espaços. Os números cada vez mais que nos colocam mesmo nessa condição de violência, de feminicídio, de transfeminicídio, numa estrutura cada vez mais fundamentada nessa família heteropatriarcal que nós vivemos. Então, eu acho que as mudanças que nós temos para um mundo sem violência, ela passa por uma questão estrutural, né? Passa pela dimensão cultural do que a gente constrói nas instituições, na igreja, família, escola. Então, eu acho que aqui foi uma síntese hoje do que a gente vivencia nesses espaços, né? No espaço da família, no espaço da escola,
nas instituições. Então, essa luta é isso, é estrutural, ela é na educação, e eu acho que a educação aqui se mostrou como um papel extremamente importante para a gente, para a nossa luta, né, para uma luta pelo um mundo sem violências. Então, vamos encerrar aqui nossa conversa. Já deu nosso tempo, vamos agradecer as meninas, as convidadas que estiveram aqui conosco, a Eli, a Fernanda, a Elisiane, a Yaskra, a Lenilda, Roberta Lúcida, as meninas da banda Sou Negra, e até o próximo encontro. Gente, então, antes de encerrar, gostaria de agradecer o espaço das matracas e também convidar todos, todas e todes para o dia 25 de novembro, Praça do Pax, às 16 horas, está somando com a gente nesse movimento, nessa luta, nessa mobilização que nós iremos fazer aqui em Mossoró, Natal, Parelhas e outras cidades aqui do Rio Grande do Norte, denunciando os feminicídios e trabalhando essas denúncias a partir da arte. Então, convido todas e todos novamente para se fazer presente na Praça do Pax. Espero todas e até lá. E para a revista Matracas, essa roda de conversa foi muito importante, né? Porque a gente conseguiu expor aqui muitas situações de violências, como o caso os casos vivenciados por Eli, por Yaskara, e todas essas informações que foram dadas por Fernanda, por Elidiana, por Lenilda Souza. A gente só agradece a participação de todos e até uma próxima conversa. Alô, aqui quem fala é Geni. Tô te ligando de um orelhão, tenho uma denúncia. Eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas que não eram de batom, não eram de batom, não. Ô moça, eu tava caminhando ontem naquela praça e um homem me parou e me deixou marcas que não eram de batom, não eram de batom, não. Eu não sou a culpada pelo estupro, a pedrada, por estar sexualizada, por ser comercializada, ter no corpo as marcas que não eram de batom, não eram de batom, não. Alô, aqui quem fala é Geni. Tô te ligando de um orelhão, tem uma denúncia aqui. Eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas que não eram de batom, não eram de batom, não, não eram de batom, não eram de batom. Moça, ontem eu tava caminhando, ontem naquela praça, e um homem me parou e me deixou marcas que não eram de batom, não eram de batom, não, 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 não eram de batom, não, não eram de batom, não, não eram de batom.